Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje eu vim falar um pouco sobre o que é a arquitetura MVC. Vim falar um pouco sobre quais problemas ela vem resolver, como é essa arquitetura de fato, quais são seus fundamentos, seus princípios. Eu vou falar também um pouco sobre as suas vantagens e desvantagens. E no final do vídeo eu quero dar um exemplo mais prático usando um framework muito famoso que é o Ruby on Rails. Ele é famoso justamente por fazer muita coisa automática pra gente e ele também utiliza a arquitetura MVC como a sua base. Então eu acho que vai ser um exemplo concreto muito bom para a gente conseguir absorver toda a teoria que a gente vai ver agora no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Antes de falar de fato o que é arquitetura MVC, a gente precisa explicar o que é uma arquitetura de software e um padrão de projeto. Por quê? Porque a arquitetura MVC é uma arquitetura de software e pode ser considerado também um padrão de projeto. Um padrão de projeto, resumidamente, é uma solução típica e geral de como resolver algum problema comum em um projeto de software. Então é como se fosse uma planta de soluções, como se fosse uma template de um passo a passo que você tem que seguir para conseguir resolver esses problemas. Isso traz uma reutilização de código e uma otimização de código muito boa, porque você está usando um padrão, de fato. Quando a gente está falando de uma arquitetura de software, a gente está falando de uma coisa um pouco mais externa, que é como a sua aplicação vai se relacionar com outras aplicações, como vão ser as suas componentes, como vão ser definidas as suas componentes, as suas propriedades mais externas, certo? Como vão ser os seus padrões de projeto que você vai usar. Então, ela define uma coisa um pouco mais externa. E perceba que nenhum desses dois depende de qual é o tipo de projeto que você está fazendo. Ele independe do projeto. É como se fosse um passo antes de você ter a ideia do projeto. É como se você estivesse preparando o terreno para depois construir um projeto do zero em cima dele. E quando a gente fala de padrão de projeto, a gente precisa que ele possua quatro características. Ele possua um nome, um problema, uma solução e uma consequência. E quando a gente fala da arquitetura MVC, qual que é o problema que ela visa resolver? É o fato de que conforme a aplicação vai crescendo, ela vai ficando muito complexa e muito difícil separar o que é manipulação de dados, o que são visualização de dados, né? E acaba ficando muito difícil de mexer na aplicação. A arquitetura MVC ela traz reduzir essa complexidade, tornando independente duas coisas muito importantes, que é a visualização de dados e a manipulação dos dados. Ela diminui a complexidade da aplicação, tornando importante fazer essas duas partes totalmente independentes. E como é que ela faz isso? A arquitetura MVC é um acrônimo das siglas Model, View e Controller. O Model é como se fosse o coração da aplicação, ele é a parte lógica de toda a aplicação. Ele é responsável pelas regras de negócio, pelo gerenciamento de dados, então qualquer coisa que você precisa fazer dentro da aplicação que envolva gerenciar dados, manipular dados, inserir dados, precisa passar pelo model antes. Ele fica ativo esperando qualquer chamada de função e quando ocorre essa chamada de função, ele consegue conversar com o banco de dados e gerenciar esses dados para a gente. Quando a gente fala do view, a gente está falando da interface do usuário, o que o usuário final consegue receber da nossa aplicação. Isso é muito importante porque como o view manipula os dados para sua representação, independe de onde os dados vêm. Ele não precisa saber de onde os dados vieram para conseguir executar a sua função, e assim como o model não precisa saber como o view vai usar esses dados para executar suas ações. É isso que traz a independência dessa arquitetura. O view ele consegue trazer a visualização de dados de várias maneiras diferentes e ele também consegue trazer interações com o controller, que é o próximo módulo que a gente vai ver, através de botões, formulários, enfim, você percebe como a aplicação está toda conectada, certo? E por fim a gente tem a camada do controller, que é como se fosse uma camada intermediária que ela vai gerenciar as requisições do usuário e faz a mediação entre o model e o view. Então ele consegue pedir informações para o model e mandar para o view, ele consegue receber informações de gerenciar do model e gerenciar de uma forma mais simples, né, que não exija conversar com o banco de dados e também mandar para o view. Então ele é uma camada intermediária responsável por essa ligação. Como que funciona esse fluxo? O usuário ele pode interagir com o controller através de um botão ou de formulários, também de outros aspectos. E o controller ele vai servir como um comunicador intermediário entre o model e o view. O model vai ser a componente que vai conseguir interagir com o banco de dados e trazer seus dados ou manipular o banco de dados e consegue mandar esses modos para o controller e o controller mandar esses dados para o view. E o view, como consequência, ele vai montar a visualização desses dados e vai retornar para o usuário final. Falando de uma forma um pouco mais técnica, como isso acontece? O usuário consegue mandar uma requisição para o controlador recebe essa requisição e, dependendo do tipo dela, ele consegue demandar que o model insira alguns dados no banco de dados e o model vai fazer toda a validação, olhar todas as regras de negócio, ver se está tudo certinho. Ou também pode ser uma requisição que exija dados
e aí o model pode mandar dados para o controlador, e o controlador mandar esses dados para a view, e a view consegue manipular esses dados para trazer uma resposta final para o usuário. Ela pode montar uma página HTML, ou ela também pode retornar um JSON ou outros formatos se você estiver tratando a sua aplicação como uma API. Falando um pouco das vantagens e desvantagens dessa arquitetura agora, a primeira vantagem que a gente tem é o alto nível de coesão. A gente tem um agrupamento lógico de ações similares muito forte dentro dessa arquitetura. Então você consegue saber de uma forma fácil onde está o código de cada parte do projeto. Isso, junto com a forte independência entre os módulos, que foi o que a gente acabou de ver, traz a terceira vantagem, que é facilidade de modificação. Quando você tem uma coisa que é independente e você consegue achar de uma maneira fácil onde está cada parte do código do seu projeto, você consegue saber aonde modificar. E trazendo outras duas vantagens que são mais padrões em qualquer tipo de arquitetura, a arquitetura MVC visa trazer escalabilidade e reuso de código. Em questão de desvantagem, entra o ponto que a arquitetura MVC tenta reduzir a complexidade da aplicação, mas ela pode tornar mais complexa a estruturação dos dados. Por conta dessa forte independência, de cada parte estar agrupada num canto, ela pode se tornar muito complexa, exigindo uma mão de obra mais especializada, que é o fato de que a pessoa precisa entender melhor sobre como funciona a arquitetura, entender melhor como funciona o projeto, para conseguir mexer em alguma coisa. Então ela pode se tornar bem complexa e difícil de entender se você não tem experiência naquilo. Isso também vem no ponto de que você precisa de uma forte consistência em todo o projeto. Você tem 3 módulos independentes que têm uma relação muito forte entre si. Então cada parte do projeto precisa ser bem consistente para o projeto funcionar de fato. Agora falando um pouco mais sobre a prática do vídeo, eu acabei de gerar um projeto Rails, não se preocupem em entender a estruturação das pastas, certo? E nesse projeto eu vou criar uma tabela chamada usuário, que vai ter um nome, que vai ser um tipo de string, e vai ter uma idade que vai ser um tipo inteiro. Essa tabela, esse comando vai gerar vários dados do view, do model e do controller automaticamente para a gente. E a gente vai conseguir ver melhor como a aplicação trabalha com todos esses dados. Agora eu preciso falar para o banco de dados que houve uma mudança. E agora podemos abrir o servidor. Somente com aquele comando, a nossa aplicação Rails gerou uma tabela automaticamente com toda a ação de CRUD para a gente. Então a gente tem uma tabela usuários e a gente consegue criar um novo usuário se a gente quiser. A gente pode chamar, ele vai ter um nome, que vai ser o nome que a gente configurou, que é um tipo string, e a gente vai ter uma idade, que se a gente quiser, a gente consegue perceber que é um tipo inteiro. Então a gente consegue modificar através de um input diferente. A gente consegue criar esse usuário e ele é salvo no banco de dados. E se a gente voltar aqui, a gente consegue ver a lista de todos os usuários, certo? A gente pode vir aqui e criar um novo usuário, por exemplo, João Daniel, que tem 99 anos. E a gente pode criar um outro usuário que também vai ser salvo no banco de dados. Você consegue ver também que a gente tem toda uma interação, a gente consegue dar show no usuário e conseguir ver os dados, um pouco melhor os dados dele. A gente consegue editar os dados dele, por exemplo, se a gente quiser mudar a idade para 20 anos. E a gente consegue também destruir e deletar o usuário caso a gente queira. E como é que essa aplicação é toda modelada por trás? O foco de um projeto Rails é a pasta app. Nessa pasta você consegue ver a pasta controller, a pasta models e a pasta view, que é referente a toda a arquitetura MVC que o Rails trabalha como base. Vamos falar primeiro do model e ver como ele define toda a sua interação com o banco de dados. É bem abstraído como ele se relaciona com os bancos de dados, mas nessa parte a gente consegue fazer algumas regras de negócio. Por exemplo, se a gente quiser que o nome do usuário seja obrigatório, a gente pode fazer uma validação falando que o nome de usuário precisa estar presente. E assim que a gente voltar para a nossa aplicação e tentar criar um novo usuário, sem nome, a nossa aplicação vai retornar um erro para a gente. A gente pode estender ainda mais essas regras de negócio. Como, por exemplo, nós podemos fazer com que a idade seja obrigatória. Então a gente faz uma validação falando que a presença é obrigatória. E no nome, a gente pode falar que existe uma unicidade obrigatória para esse nome. Então quando a gente voltar para a nossa aplicação e tentar criar um usuário, a gente vai ter um erro que a idade é obrigatória. E se tentarmos criar um usuário que já existe, a nossa aplicação vai retornar um erro para a gente, falando que o nome de usuário já foi escolhido. Então você percebe que você consegue fazer uma validação, você consegue fazer uma regra de negócio que não está presente na parte que o usuário vê. Esse é um módulo mais interno da nossa aplicação e que o usuário não precisa ter acesso na sua visualização de fato. Então isso cria todo um controle melhor da nossa aplicação e com isso a gente consegue separar o que é o do usuário e o que é da aplicação.
Falando um pouco sobre os controladores agora, o Rails ele implementa cada rota da aplicação como sendo uma função. Então, para cada rota, uma rota users, uma rota users com algum ID, uma rota new, ele define uma função diferente dentro do controller. E essa ação vai trazer alguns dados do model ou vai inserir alguns dados no model. E como é que isso funciona? O model ele é gerenciado através de funções. Então, sempre que a gente tem alguma chamada de função, por exemplo, user all, user new com parâmetros, ou até mesmo destroy no usuário, isso quer dizer que estamos mandando funções para o model para ele conversar com o banco de dados e retornar dados para a gente. E com isso a gente consegue mandar esses dados para visualização. Como isso funciona, por exemplo, a rota index. A rota index é a nossa rota mostrando todas as listas de todos os usuários, certo? Como a gente pode ver, é um barra users. E se a gente vir na nossa aplicação, a rota barra users é o index. Então ele vai guardar na variável users os dados de todos os usuários presentes no banco de dados que vai ser retornado pelo model. E por padrão, o projeto Rails ele estrutura para cada rota diferente de GET, nós temos um arquivo HTML diferente. Por exemplo, para a rota index, nós temos o arquivo index. Então, sempre que executarmos essa rota, o controller é chamado, ele executa essa função, ele faz todos os dados, ele pega todos os dados do módulo necessários e todas essas variáveis dentro do contexto da função é mandada para visualização. Então, por exemplo, aquele @users, a gente consegue pegar aqui e mostrar todos os usuários presentes no sistema, de uma forma que independe de onde esses dados vieram. Um outro ponto muito importante também é que sempre que os dados no model mudar, ele automaticamente vai mudar os dados na view. Então isso traz uma independência, mas também é muito importante que ele tenha uma consistência, mesmo que independente entre si. Eu acredito que essa aplicação tenha mostrado um pouco na prática como funciona toda essa arquitetura. Se você quiser saber um pouco mais sobre Rails, você pode deixar aqui no comentário, dar sugestão de temas que vocês tenham interesse em saber mais. E fica ligado aqui no canal do CodeLab que a gente vai trazer mais vídeos sobre novas tecnologias que interessam em vocês, tá bom? Abraço.